Se esse vídeo chegou até você, é porque Deus quer que você pare de se preocupar. Eu vou ler uma passagem na Bíblia que está em Mateus 6, 25 e 34, que foi a passagem que mudou completamente a minha vida. Eu tenho certeza que vai mudar a sua. É do Sermão da Montanha, onde Jesus sobe no alto do monte e ensina para uma multidão. E ela começa assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando eu ouvi pela primeira vez essa passagem, eu ouvi no The Chosen. E eu tava passando por uma situação onde eu tinha acabado de fraturar uma coluna, uma vértebra da minha coluna, e eu tinha afastado de todo o meu mundo. Eu saí da minha cidade, afastei da faculdade e de tudo, e vim pra casa dos meus pais. Voltei pra casa dos meus pais, que eles moram numa chácara, numa cidade de 3 mil habitantes, e quando eu ouvi essa passagem, eu senti que era pra mim. E nesse mesmo momento, Jesus falou comigo e disse pra que eu abrisse mão das minhas redes sociais. E no primeiro instante eu pensei, por que eu faria isso? Sendo que as minhas redes sociais ajudam tantas pessoas, eu falo sobre espiritualidade, eu falo sobre neurociência, recebo tantos feedbacks positivos e estava recebendo resultados financeiros positivos também. Mas aí eu pensei, eu não tinha paz fazendo nada disso, então algo não estava certo. Porque se eu acho que eu estou fazendo algo certo, mas isso não me traz paz, verdadeiramente paz, e não só paz quando as coisas dão certo, tem algo de errado. E então eu aceitei e fiquei totalmente sem as redes sociais, excluí meus aplicativos e voltei totalmente a palavra a Jesus. E isso tem mudado a minha vida completamente. E é isso que eu venho falar aqui pra vocês hoje sobre o que é ter paz, que eu nunca senti antes na minha vida. Esses últimos tempos têm sido os tempos em que eu mais tenho vivido em toda a minha vida, porque eu tenho sentido uma paz que ela não é a paz por ausência de conflito, ela é a paz de quem confia 100% no Pai. E é uma paz que os conflitos chegam, os problemas chegam, mas nada te abala, porque você sabe que tem um Criador cuidando de tudo, sabe? E tem uma parte que é muito interessante, que é: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? E eu queria enfatizar essa parte porque eu quero que você reflita. Quantas vezes você se preocupou muito com uma coisa e ela não mudou? Porque a preocupação, ela não muda o futuro, ela só tira a paz do presente. Quanto mais você se preocupa com algo, aquilo não vai mudar. Muitas vezes você só faz ela se tornar pior, porque você foca tanto na possibilidade ruim que pode acarretar aquilo, que você colapsa aquela realidade. E tem uma coisa muito interessante que eu aprendi, que todas as suas preocupações, independente de quais sejam elas, os seus objetivos, os seus desejos, os seus sonhos, tudo aquilo que você se preocupa muito, você coloca ela em um pedestal muito grande. Tudo aquilo que você tem muito de que, quando isso acontecer, meu Deus, isso vai mudar a minha vida, isso tá em um pedestal muito alto e você se distancia dela. Eu tenho uma ideia que serviu muito pra mim, né, nessa época, que foi maravilhoso, que é: tudo aquilo que você deseja muito, você precisa abandonar por um tempo, até que você perceba que aquilo nunca esteve fora e sempre dentro de você. Quando você quer muito algo, eu imagino que as suas preocupações, elas são válidas. Você tem preocupações de como que você vai conseguir aquele sonho que você quer, como você vai conseguir aquele emprego, ou aquela bolsa, ou aquela prova, ou salvar a sua família, aquelas contas. Eu imagino que sejam tudo muito válidas, minhas também eram muito válidas e ok, mas elas estavam com o foco errado. Quando você se preocupa muito, isso não quer dizer que você vai resolver esse problema. É como diz aqui: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Ou seja, você se preocupar não muda absolutamente nada, só tira a paz do seu presente. E tem uma frase que eu gosto muito, que é: aquilo que você mais deseja só chega quando você deixa de desejar tanto. Quando estamos obcecados, carentes ou apegados demais naquilo, vibra na falta, na escassez. Porque o que acontece? Quando você coloca aquele seu desejo, aquela sua preocupação, quando aquilo é tudo que você quer, você coloca aquilo em um pedestal. E esse pedestal te distancia, porque você pensa, quando aquilo acontecer? E o universo, ele não entende o que você fala, ele entende o que você vibra. E se você está mandando pra ele que quando aquilo acontecer, as coisas vão ficar bem, ele está entendendo: então não aconteceu, ou seja, ela não tem, ou seja, mais escassez para ela, porque ela não tem. O universo, ele tá aqui para sempre reafirmar aquilo que você acredita. Então, se você coloca aquele seu desejo num pedestal, ele está reafirmando que, ok, está distante, não é real, então você não vai receber isso agora. E tem uma parte que eu também acho muito interessante, que é: quando você solta e deixa aquele desejo
você libera o apego e aí você se torna pronto. Porque aí você não precisa mais daquilo para ser inteiro. E só quem está inteiro pode receber algo sem se perder nele. Deus não vai te dar aquilo que você mais quer na sua vida, até que aquilo seja o que você mais quer na sua vida. Porque se Ele te der isso, você vai se quebrar. Porque você vai precisar de outra coisa para ocupar esse pedestal. Esse pedestal não pode ser ocupado por nada. Você tem que entender que aquilo que você mais quer já está em você. E eu não tô falando isso de uma forma de que você já sinta como já tem, porque eu tentei isso durante um ano. Eu sabia os conceitos e é muito diferente você saber de você ser. Você ter a consciência e você não ter ela no seu dia. É muito diferente. E eu cometi um erro muito grande do ser humano, que é por achar que eu sei, eu sou. E não, é totalmente diferente. E quando você... O que eu estou querendo dizer aqui, quando você entender que aquilo que você quer, você já é no sentido de... Vou dar um exemplo. Meu exemplo. Eu sempre quis muito ajudar as pessoas. E nas minhas redes sociais eu fazia isso através dos vídeos, através das minhas postagens. E eu realmente ajudava. Mas qual era o meu foco? Era realmente ajudar as pessoas? Porque eu estava voltada para as visualizações, para a quantidade de seguidores, os retornos que aquilo me traria. Então eu estava com o foco errado e é por isso que eu não tinha paz. Quando eu entendi que aquilo que eu mais queria, que era palestrar e ter muitos seguidores, era muito pequeno o meu foco. Aquilo não era o que eu mais queria. Se o que eu mais queria era ajudar pessoas, se eu falasse pra alguém que ela está bonita hoje, eu já estava ajudando. Entende como aquele desejo que estava no pedestal, ele não tá mais, ele já tá dentro de mim? O que muda é a escala. Quando você quer muito, por exemplo, você quer ajudar os animais. Eu quero ter uma ONG de animais, eu quero salvar os animais. Mas quando eu tiver uma ONG de animais, quando eu puder salvar os animais, se você der uma ração pra um cachorro na rua agora, você entende que você já tá salvando os animais? Só muda a escala. Então você para de colocar aquele seu desejo num pedestal e você percebe, peraí, eu já sou isso, eu já faço isso. Então o universo responde, ela já é, e ele começa a escalar, entende? Então, tem um filme da Disney que chama Soul, que é muito interessante o final. Soul é um filme que fala do personagem principal, que é o Joey, onde ele é um pianista, e ele passa a vida inteira dele tocando piano e achando que o propósito dele é tocar piano, que é a música, etc. E o maior sonho da vida dele é tocar em grandes palcos, até que ele consegue um dia tocar em um grande palco. E depois que ele toca, ele olha pra a Dorothea Williams, que é uma saxofonista muito famosa, e pergunta, e agora? E aí ela fala, agora a gente volta amanhã e faz tudo de novo. E ele fica, mas como assim? E aí ela conta uma história, que é o do peixe. Tinha um peixe que passou a vida inteira procurando o oceano. E ele chegou para um peixe ancião e perguntou, onde fica o oceano? E o peixe ancião disse, você está no oceano. E aí o peixinho diz, aqui? Mas isso é água, eu estou procurando o oceano. Muitas vezes a gente passa exatamente por isso. A gente vive procurando algo, sendo que a gente já estava nela, a gente já estava no oceano. A gente vive procurando aquilo que vamos um dia chegar, mas aquilo já estava em nós, a gente só precisava ver. E tem uma passagem na Bíblia, que é de Lucas, no Evangelho de Lucas, que fala, o reino de Deus está dentro de vós. E sempre que eu lia isso, eu interpretava que a luz de Deus está dentro de nós. E de fato ela está, não está errado. Mas quando eu juntei este evangelho com o evangelho de Tomé, que é o evangelho gnóstico, que foi mandado queimar por Roma, ele não está na Bíblia. Ele foi um evangelho que foi mandado queimar por Roma, assim como outros evangelhos, como o de Maria Madalena, como de Judas, outros evangelhos, porque na época eles eram evangelhos que falavam muito sobre autoconhecimento, muito sobre você não precisar de terceiros, não precisar de um líder para te guiar na palavra de Jesus. Ele falava muito sobre a sua própria consciência, o seu despertar da consciência. E a igreja em Roma acharam que isso ia ser muito ruim pra eles, né? Porque eles queriam imposição, criar dogmas e etc. Então mandaram queimar. Mas foram encontradas por Muhammad Ali, acho que em 1945, e enfim, estão espalhados aí pelo mundo. E aí eu vou falar sobre dois, que é o Logion 3 e o Logion 113, que eu acho que eles se completam muito e dão muito nessa mesma ideia. O Logion 3, Logion vem de Logos, que é palavra. Então seria meio que palavra sagrada, tipo terceira palavra sagrada, sabe? Em grego. E o Logion 3 fala, se aqueles que vos guiam vos disserem, vede, o reino está no céu, então as aves do céu vos precederão. Se vos disserem, está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e fora de vós. Quando vos conhecerdes, então sereis conhecidos e compreendereis que sois filho do Pai vivo. E aí, junto com esse, a gente vai completar com o Logion 113, que tem a mesma ideia, que é, se os vossos líderes disserem, vede, o reino está lá, então o reino não virá, mas o reino do Pai está espalhado sobre a terra, e os homens não os veem. Nisso, eu achei que deu uma
foi completamente, casou com tudo que eu acabei de falar sobre o peixe que procurava o oceano e ele já estava no oceano. E casa muito também com Jesus sempre falar que o reino é das crianças, as crianças entrarão no reino, porque o reino nunca foi sobre um lugar, não é sobre lá, não é sobre o céu, não é sobre o mar, não é sobre um lugar, um dia, uma hora, uma salvação. O reino é aqui, é um estado de consciência. O reino é a maneira como você enxerga o mundo através dos olhos de Jesus. Quando você vê beleza nas coisas que ninguém vê, quando você vê graça em tudo que ninguém vê, quando você não se preocupa mais porque sabe que tem um Criador. O reino é você ser como uma criança. As crianças não ficam preocupadas como será o futuro delas, se elas conseguirão ter dinheiro, se um dia elas serão famosas, se elas serão validadas pela sociedade. Elas só vivem e elas acreditam nas coisas. Elas têm muita fé. E por isso que eu acho que se completa muito com isso. E tem uma pergunta que eu quero deixar aqui, porque foi uma pergunta que mudou muito a minha percepção sobre mim e sobre muitas coisas que eu tinha confundido. A pergunta é: o que você está deixando de ver por estar esperando lá aquilo que está aqui? O que você chama de futuro, será que não é algo que precisa ser reconhecido no presente? Por exemplo, novamente, o peixe que procurava o oceano e já estava no oceano. E aqui eu deixo para que você coloque na sua vida. Você quer muito uma coisa, e eu também queria muito uma coisa, até que eu percebi que eu já era aquela coisa. Você não vai começar a sua missão, você não vai colher os frutos da sua missão, você é a missão. Você não é um corpo com alma, você é uma alma em um corpo. Quando você para de confundir esses conceitos de que, um dia eu cumprirei a minha missão e um dia, porque eu tinha essa ideia. Eu tinha essa ideia de que quando os recursos chegassem, eu conseguiria fazer muitas coisas porque eu precisava de recursos. Mas eu entendi que os recursos dependem da escala. A fonte sou eu, a missão sou eu. Então, se eu fizer com um pequeno, é a mesma intenção de fazer para muitos. Inclusive, na Bíblia tem muito isso, né? Que se você é fiel no pouco, Deus te dará muito. Porque se você não for fiel no pouco, como é que você consegue aguentar muito? E eu tinha esses conceitos, mas eu não tinha essa mentalidade de entender que quando eu visualizava as coisas, eu já visualizei muitas coisas. E a visualização é algo muito legal. Só que se você não tá com plena consciência, você se confunde. Eu visualizava muitas coisas, eu palestrando para multidões e não sei o quê. E sempre que eu via isso, eu falava, quando esse dia chegar, vai ser top. Mas esse dia, eu não entendia que aquilo que eu estava fazendo lá, eu já estava fazendo todos os dias. Quando eu falava uma palavra bonita pra alguém, quando eu falava uma ajuda pra alguém, isso mudava a escala. E quando eu entendi isso, a vida fez todo o sentido. E eu parei de me preocupar, porque eu sei que a missão sou eu, e não nada de externo pra validar isso, sabe? Eu quero que fique essa reflexão pra sua vida, que você se reflita sobre isso, sabe? O que você tá esperando lá, que você já tá aqui, você já tem isso, você só precisa enxergar em você. Que apesar de você falar que, mas isso é muito pouco, mas isso é exatamente o que você busca lá. Você busca lá mais paz, mais felicidade, mas espera, não existe lá, nunca existiu. Não existe passado e futuro, sempre existiu o presente. Quando você estava no passado, você está vendo o presente, sempre é o presente. Se você não for feliz agora, você nunca será feliz, porque só existe o momento agora. E é isso, eu espero que eu tenha ajudado nessas questões, porque essa clareza mental que eu tive lendo esses evangelhos foi muito esclarecedora para mim. Eu espero que tenha sido para você também.